Bom dia a todos, meu nome é Magno Federici Gomes, eu sou professor de Direito Previdenciário e Processo Civil na Escola Superior Dom Helder Câmara, e hoje, dia 25/8/2020, nós vamos continuar trabalhando a origem da proteção social no Brasil, tá? A origem da proteção social no Brasil. Essa é a terceira gravação da origem da proteção social no Brasil, e ela vai concluir o conteúdo relacionado com a evolução histórica do direito previdenciário no Brasil e no mundo. E, posteriormente a essa aula, ela vai ser disponibilizada no YouTube para que os alunos que não estão presentes hoje na aula possam assisti-la. Então, eu volto a pedir autorização a todos os presentes para que faça essa divulgação no YouTube. Caso não concordem, por favor, me comunicar para que eu não poste essa gravação no YouTube. Dito isso, senhores, voltando ao nosso PowerPoint, ao nosso slide, na aula anterior, que é a gravação 2, nós fizemos uma exposição sobre o ordenamento constitucional no Brasil e o contexto histórico de aprovação das emendas constitucionais 20, em 98, da emenda constitucional 41, em 2003, e ainda da emenda constitucional 103, em 2019, E agora, continuando os trabalhos, o meu objetivo vai ser entrar nas datas subsequentes à Constituição. Eu sei que eu mudei um pouco a ordem histórica e cronológica dessa exposição, mas para mostrar a necessidade de melhora do sistema de seguridade social, que se iniciou, de fato, em 1977, com a criação do SIMPAS, como nós falamos na aula passada, que é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Então, hoje, o que eu vou falar aqui, daqui para frente, é uma evolução dos atos normativos infraconstitucionais, que, inclusive, estão vigentes nos dias atuais e que sofrem modificações legislativas periódicas. Por quê? Como eu já falei antes para essa turma, a Previdência Social envolve custo público, envolve arrecadação e despesa pública. E, em função disso, todos os presidentes, a partir de 88, objetivaram diminuir o custo da Seguridade Social. Todos, sem exceção. Então, para falar a verdade, que nem eu falei aqui para vocês, nós tivemos, a partir de 98, de 1998, que foi a emenda constitucional 20, vários atos normativos, inclusive emendas constitucionais, que objetivaram diminuir a despesa pública. Então, foram vários presidentes. A partir de Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos a presidente Dilma, nós tivemos o presidente Temer, nós tivemos também o presidente Jair Bolsonaro, objetivando o quê? A redução do gasto público com Seguridade Social, o que é, de fato, contrário àqueles princípios basilares de assistencialismo público que deram origem ao direito previdenciário. Mas, de uma forma ou de outra, é importante vocês terem noção de quais são esses atos normativos que estão vigentes e que serão objeto de estudo na nossa disciplina. Então, vamos lá. Leis federais. Então, vamos lá. Primeiro, o que nós temos? Em 1990, nós tivemos dois atos normativos importantes que caem em inúmeros concursos, um que cai em concurso do Ministério Público e outro que cai em concursos do INSS, para auditores do INSS. O primeiro que é a lei do SUS. E a lei do SUS é a lei 8.080, que é essa lei do SUS, que é objeto da segunda parte da aula de hoje, que eu vou ensinar para vocês. Essa lei criou o Sistema Único de Saúde, e ela criou o Sistema Único de Saúde de forma a regulamentar os dispositivos do artigo 196 até o 200 da Constituição. Então, eu vou me ater a simplesmente falar isso, tá? Porque daqui a pouco eu vou aprofundar nos dispositivos dessa lei. E o segundo ato normativo, esse eu já tenho que falar o que de fato importa, é a Lei 8.029, que está vigente hoje. E ela criou o INSS. Tá? Muita atenção.
A criação do INSS se deu mediante a fusão de duas autarquias previdenciárias. A primeira, chamada IAPAS, que foi criada em 1977, tá claro, senhores, com o SIMPAS, né? Então, o IAPAS, que é o Instituto Administrativo de Previdência e Assistência Social, ele foi que ele era responsável pela administração das contribuições sociais, né? Então, pela administração patrimonial do sistema de seguro social obrigatório, e ainda a fusão do INPS, que era o Instituto Nacional de Previdência Social. Isso é a típica questão de parte histórica que sempre cai em concurso público, tá? Então, a fusão do IAPAS e do INPS deu origem ao INSS. Então, essa lei teve esse principal fundamento, que é a criação do INSS mediante a fusão das duas autarquias, mas ela teve outros atos, outras regulamentações importantes, né? E essas regulamentações importantes ensejam a necessidade de que os senhores leiam essa lei, tá claro? Para que tenham uma noção do esforço histórico. A grande verdade, tá, é que o INPS ele só foi extinto mesmo mais ou menos ao redor de 2006, 2008. Né? Por quê? Tinham vários bens em nome das duas autarquias, e aí teve que haver o quê? Uma migração desse patrimônio, né, do IAPAS e do INPS para o INSS. Então, o que eu estou explicando aqui? Que a Lei 8.029, ela teve o objetivo de extinguir essas duas autarquias, né, e criar o INSS, mas que na prática as autarquias continuaram existindo, né, porque o patrimônio não passou com a mera aprovação de uma lei em 1990 para o INSS. Então houve o quê? Uma migração patrimonial e de acervo patrimonial do IAPAS e do INPS para o INSS, né, que demorou aproximadamente de 16 a 18 anos, né? Mas isso foi o que aconteceu na prática. Dito isso, senhores, nós temos, então, os atos normativos de relevo para a nossa disciplina, que foram aprovados em 1991, né? Normalmente, eles foram aprovados, se não me falha a memória, em julho de 1991, e nós tivemos o quê? Esses 3 atos normativos, que nem eu falei, estão vigentes hoje em dia, né, mas que eles sofrem reformas periódicas legislativas, tendo em vista, né, o fato das despesas públicas serem cada vez maiores, né, e a necessidade de proteção social cada vez maior. Né? Então, o que nós temos? Prestem muita atenção. Lei 8.212, de julho de 1991, que instituiu o plano de custeio da Seguridade Social. O que eu chamo a atenção aqui de vocês? Eu já falei anteriormente que Seguridade Social é um sistema beveridiano, ou seja, foi criado pelo Lord William Beveridge a partir de 1942 e no Brasil a partir de 1972, né? Então, quando a gente fala de Seguridade Social, essa lei 8.212, ela se aplica para regular a arrecadação das contribuições sociais. Então, por isso que a gente chama de custeio. Então, a contribuição sobre folha de salários, ela é arrecadada na forma da Lei 8.212, né? As contribuições dos trabalhadores na forma da Lei 8.212. Então, vamos lá, a gente pode falar artigo 20 e seguintes, né? Aí tem 20. A contribuição do segurado especial é na forma da Lei 8.212, né? Então, e parte do dinheiro arrecadado com a Lei 8.212 é destinado à saúde, tá? É destinado à assistência social, salvo as contribuições previdenciárias, que são aquelas do artigo 195, inciso 1, letra A, folha de salários, né? E artigo 195, inciso 2 da Constituição, que é a contribuição do trabalhador. Porque essas contribuições
são consideradas contribuições previdenciárias. Então, elas são totalmente vinculadas ao custeio de benefícios previdenciários adimplidos pelo regime geral de previdência social. Tá claro, senhores? Então, a sigla do plano de custeio é PCSS, que é muito comum vocês verem em livros de direito previdenciário. Então, sempre que vocês virem essa sigla aqui, Plano de Custeio da Seguridade Social, nós estamos falando claramente da Lei 8.212 de 1991. O outro ato normativo importante é a Lei 8.213. Tá? E quando nós falamos de 8.213, lá fala claramente que são os planos de benefícios da Previdência Social, ou seja, BPPS. Quando a gente fala de plano de benefícios da Previdência Social, essa lei ela só se aplica ao seguro social obrigatório, né, isso, ou seja, ao sistema bismarckiano, porque ele é obrigatório para o custeio da Seguridade Social. E mais, né, então a Previdência Social aqui, leia-se o regime geral de Previdência Social, é o fundo do regime geral de Previdência Social. Então, nós estamos falando que esses benefícios da Lei 8.213 são aqueles adimplidos pelo INSS, exclusivamente. Tá claro, gente? É o INSS que vai adimplir esses benefícios previdenciários. Tá claro, gente? Então, muita atenção com isso. Então, se vocês querem, tem alguma dúvida, aonde que eu vou procurar sobre aposentadoria por invalidez? Nessa lei, 8.213. Aonde que eu vou procurar sobre auxílio-doença? Nessa lei. Aonde que eu vou procurar sobre pensão por morte, pensionista, para pagar benefício para pensionista, não é isso? Do INSS. É nessa lei. Tá claro, gente? Auxílio reclusão. É essa lei. Então, está todo aqui. Os benefícios e as prestações em gerais do INSS estão previstas na Lei 8.213. Dito isso, a gente passa para o próximo ato, que é a Lei 8.112. Essa lei foi aprovada antes do plano de custeio e do plano de benefícios da Previdência Social, do plano de custeio da Seguridade, do plano de benefícios da Previdência. E ela regulamentou o artigo 40 no âmbito do Serviço Público Federal. Né? Então, quando nós falamos da Lei 8.112, então vamos lá, vamos imaginar uma pensão previdenciária de um juiz federal. Aonde que você vai achar a regulamentação dela? Na Lei 8.112. Tá claro, senhores? Que mais? Pensão não, um benefício de incapacidade, uma aposentadoria por invalidez de um auditor fiscal da Receita Federal. Aonde você vai achar? Na Lei 8.112, tá? A Lei 8.112, então, se aplica para todos os servidores públicos federais, não para os estaduais, distritais e nem para os municipais, e ela regulamentou para todos os efeitos, né, o artigo 40 da Constituição no âmbito público federal. Então, quando a gente fala da 8.112, é regime próprio de previdência social dos servidores públicos federais. Os demais servidores têm outras leis próprias e eu vou ensinar isso para vocês quando eu falar de regimes previdenciários. Tá claro, senhores? Seguindo. Dito isso, o que nós temos? Próximos atos normativos. Em 1993, nós tivemos um ato normativo muito importante, que vai ser temática, talvez, da aula de sexta ou da aula de terça-feira que vem, tá bom, senhores? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, quando nós falamos Lei Orgânica da Assistência Social, nós temos a Lei 8.742, que é a LOAS. Então, LOAS, quando vocês já ouviram falar de LOAS, é a sigla Lei Orgânica da Assistência Social. Então, essa Lei Orgânica da Assistência Social, ela regulamentou o artigo 203 da Constituição da República, tá? Da Constituição da República, de 88.
E ela regulamentou com vários artigos, né? Então, é uma lei extremamente importante, né? Porque ela regulamentou o benefício assistencial no seu artigo 20, tá? E esse benefício assistencial, ele é chamado também de BPC, benefício de prestação continuada, e ele também é chamado, tá, de LOAS, propriamente dito, ou seja, a sigla da lei é utilizada como nome do benefício hoje em dia, que é o benefício assistencial, que é o pagamento de um salário mínimo mensal para deficientes de longo prazo e para idosos com mais de 65 anos que não podem ser mantidos pela família, né, que estão em situação de miserabilidade. Eu tenho que dar uma aula para você sobre isso, porque é um tema extremamente controvertido, né? Porque vários governos tentaram emendar a Constituição em sede de LOAS, né? O próprio governo do atual presidente Bolsonaro queria alterar o valor do benefício assistencial, mas isso não passou no Congresso Nacional. Mas a dúvida jurisprudencial, a discussão é enorme, né? É enorme, porque tem um cálculo de renda per capita de 1/4 do salário mínimo, que foi declarado inconstitucional pelo Supremo em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? E, posteriormente, inclusive, o nosso presidente Bolsonaro emendou a LOAS e, depois do julgamento da DPF, ele restabeleceu o critério de 1/4 salário mínimo. Então, isso é um problema que ainda pende de resolução pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, eu vejo até que cabe até trabalhos acadêmicos sobre isso. Hoje em dia, a gente analisar como vai valer a nova lei aprovada pelo presidente Bolsonaro, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade anterior do Supremo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. A gente vê que essa lei do Bolsonaro foi aprovada durante um conflito institucional entre Poder Executivo e Supremo Tribunal Federal, né? Mas que, de uma forma ou de outra, isso gera alta litigiosidade em matéria de interpretação do direito. Então, a gente tem que pensar nisso para ver como vai ser solucionado. O que eu chamo a atenção aqui, a partir da Lei Orgânica da Assistência Social, é que os conselhos setoriais, os conselhos regionais, nós temos Conselho Nacional da Assistência Social, conselhos regionais de assistência social, conselhos municipais de assistência social, eles estão todos previstos na LOAS. Saibam que a finalidade da LOAS não é apenas pagar o benefício assistencial, pelo contrário, você tem uma finalidade de promoção da família, de integração no mercado de trabalho daqueles que não têm trabalho, né, inclusive dos portadores de deficiência. Então, você tem outros benefícios ou outras finalidades que não apenas o pagamento do benefício assistencial. Isso que eu acabei de falar para vocês é muito comum de ser cobrado em questões de concurso do Ministério Público, seja estadual, seja federal, tá? Porque a fiscalização ou uma atuação em cima do LOAS, ela também envolve direitos difusos, não direitos difusos, às vezes direitos difusos, direitos coletivos e ainda direitos individuais homogêneos. Então, toda a sistemática de assistência social beneficia a sociedade como um todo. Tá claro, senhores? Depois disso, eu tenho que falar para vocês do seguinte. Em 1999, nós tivemos a aprovação do Decreto 3.048. E esse Decreto 3.048, ele é chamado de Regulamento da Previdência Social. Tá? Então, quando a gente fala de Regulamento da Previdência Social, nós estamos falando desse decreto. É um decreto presidencial que foi aprovado em 1999, tá? E ele unifica os atos normativos relacionados com a Previdência Social. Como assim? Primeira coisa que vocês têm que saber, decreto presidencial não é lei, é um ato administrativo normativo, né, que tem função regulamentar, de explicitar leis previamente aprovadas pelo Poder Legislativo, salvo o decreto regulamentar autônomo que vocês devem ter estudado em direito administrativo.
Mas quando a gente fala desse decreto 3.048, nós estamos falando o quê? Que esse decreto, ele simplesmente, volta aqui, ele pega os textos normativos da Lei 8.212 e da Lei 8.213, tá bom, senhores? E consolida tudo em apenas um único decreto regulamentar, e esse decreto regulamentar, ele passa a ser aplicado pelo INSS como se fosse lei, mas não é lei, é um ato administrativo normativo. Mas vocês têm que saber que se o presidente da República determinou de tal forma, os auditores do INSS o cumprem. E existe na história brasileira, tá, pelo menos, casos em que esse decreto regulamentar era contrário à própria Lei 8.213. E isso nós chamamos de ilegalidade do decreto regulamentar. E aí o INSS aplicava o decreto ilegal, né, e automaticamente, ao aplicar o decreto ilegal, a pessoa que se sentia prejudicada porque a lei falava outra coisa, tinha que ajuizar uma ação na Justiça Comum Federal. E essa ação, pelo menos eu vou dar um exemplo só, que é a ação de revisão de salário de benefício, né? Porque esse decreto, durante um longo período, ele falava que o salário de benefício, quando você tinha menos de 144 contribuições sociais, deveria ser a média aritmética simples de todas as contribuições sociais. E enquanto que o artigo 29 da Lei 8.213 falava que você tinha que fazer o cálculo dos benefícios de incapacidade com base na média aritmética simples das 80% maiores contribuições. E isso durou anos. Então, nós ganhamos, no escritório, nós tivemos várias ações, todas julgadas procedentes, né, com pedido julgado procedente, para que fosse implementado o cálculo da Lei 8.213. Até que né, a nossa, então, presidente Dilma aprovou, ao redor de 2015, a alteração da Lei 8.213 para alterar o cálculo do auxílio-doença pago, alterar o cálculo do salário de benefício do auxílio-doença. Tá claro? Então, muita atenção. Nós temos um esforço histórico conflituoso entre esse decreto 3.048 e as leis 8.212 e lei 8.213 e a lei 8.213. Mas agora eles já entenderam que não é possível alterar o decreto sem antes alterar a lei, né? Eu posso falar para vocês que esse decreto, ele não foi o primeiro no ordenamento jurídico brasileiro, porque em 91 nós tivemos o decreto 356 e o 357, e tinha uma tradição anterior de fazer dois decretos, um para regulamentar custeio e um para regulamentar benefícios. E aí a mesma coisa aconteceu em 92, que esses decretos 356 e 357 foram revogados pelos 611 e 612, e aí era a mesma coisa, custeio e benefício. Né? Em 97 nós tivemos o 2.172 e o 2.173 para custeio e benefício, até que em 99, né, eles decidiram, na época do governo, acho que Fernando Henrique Cardoso, falando, não, para que nós temos dois decretos? Vamos fazer um só com tudo. E aí o decreto 3.048 substituiu e revogou os decretos anteriores, né? Mas vocês têm que saber que esse decreto 3.048, apesar dele ser de 1999, todo ano tem alteração. O Temer alterou em 2014, né? Não, em 2014, não, em 2016. A Dilma alterou em 2014, o Lula alterou durante seu governo. Então, todos eles alteraram o decreto 3.048 por meio de novo decreto regulamentar. Em 2003, eu vou mostrar para vocês algo que não foi definitivo, né? Que nós tivemos uma reorganização dos ministérios da União, e essa reorganização dos ministérios da União é uma proposta de governo de vários partidos, né, quando eles se candidatam à presidência da República, né, e eles falam que, não, nós temos que diminuir os ministérios para diminuir os gastos públicos, né, mas com a Lei 10.683 nós tínhamos, na época, um ministério que se chamava de
tá? Que era o Ministério da Previdência e da Assistência Social, e esse Ministério da Previdência e da Assistência Social foi subdividido em dois. Foi subdividido no Ministério da Previdência Social, né? E ainda outro ministério, que foi o Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. Tá claro? Isso durante o governo do, então, presidente Lula. Por que nós tivemos essa subdivisão? Para que fosse, de fato, implementada uma atenção especial à assistência social. Tá claro, gente? E eu chamo a atenção de vocês que nessa época nós tínhamos a criada CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, em que era uma contribuição social, né, que tinha uma alíquota de 0,38% sobre toda e qualquer movimentação financeira que era feita em conta, tá? Era um negócio assim ruim de pagar, era difícil, era chato de pagar, porque se você dava um cheque, 0,38% daquele cheque vinha embaixo e era deduzido da sua conta diariamente, né? E era a contribuição social chamada CPMF. Ela foi implementada durante o governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Durante o presidente Fernando Henrique Cardoso, durou durante o presidente Lula, né? Então ela acabou e ela foi extinta em 2007, porque em 2007 o Congresso Nacional, na hora que foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição, porque ela estava prevista no ADCT, tá? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e aí o Congresso Social falou assim, ninguém aguenta mais pagar essa CPMF, né? Ninguém aguenta mais pagar a CPMF. Era engraçado porque dessa alíquota de 0,38%, 0,20% era destinado à saúde, tá? 0,1% ou 0,10% era destinada à previdência social. E 0,08% era destinado a um fundo especial, que era o Fundo de Combate à Fome e Desenvolvimento Social. Então, esse Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ele foi criado, inclusive, para gerir essa destinação orçamentária, né, de 0,08% de toda e qualquer movimentação financeira que era feita no país. Então, era muito dinheiro, né, e aí justificava-se a criação de um ministério só para essa gestão, e aí a assistência social foi toda inserida nesse ministério. Volto a falar que o Temer, quando ele assumiu a presidência, ele também tentou reduzir o número de ministérios, né? Não conseguiu implementar essa redução plena. O presidente Bolsonaro, ele também sugeriu a redução de ministérios, né? E aí, depois de muita luta, né, ele automaticamente viu que ele não ia conseguir reduzir naquela proposta inicial que ele fez durante a eleição, e aí ele chegou a um meio termo e hoje em dia parece que ele está sendo atendido adequadamente pelos ministérios que foram criados. A CPMF é sonho de qualquer presidente da República, porque é um volume de arrecadação muito grande. Durante a campanha eleitoral, né, o ministro Paulo Guedes, o antes-ministro Paulo Guedes, falou em recriar a CPMF. Né, eu, pelo menos, escutei o presidente Bolsonaro falando que não era para recriar a CPMF, né, e isso durante a campanha. E agora, na proposta de reforma tributária, o ministro Paulo Guedes continua insistindo na recriação da CPMF com outro nome. Né? E ainda não houve manifestação explícita do presidente Bolsonaro se vai ser recriado ou não. Tá claro, gente? Seguindo, senhores. Em 2005, nós tivemos a criação da Secretaria de Receita Previdenciária, e essa Secretaria de Receita Previdenciária foi criada com a Lei 11.098, de 2005. Por que eu falo isso aqui? Pelo seguinte, porque dentro do Ministério da Previdência Social foi criada uma secretaria com a finalidade de arrecadar as contribuições sociais.
É claro, gente? E isso demonstrou a natureza jurídica das contribuições sociais, que foi, nessa época, decidida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, após ampla litigiosidade, entendeu por bem que as contribuições sociais têm natureza parafiscal. Parafiscal. Então, nós estamos falando que são contribuições próprias. E por que elas são parafiscais? Porque elas têm destinação específica ao custeio da Seguridade Social. Ou seja, ela tem uma vinculação. Então, ali no artigo 195 da Constituição, quando fala das contribuições sociais, lá fala que elas são destinadas ao custeio da Seguridade Social, né? Ressalvado aquelas DRUs que eu mencionei para vocês, que pode atingir todas as contribuições sociais, com exceção das contribuições previdenciárias, que são as contribuições sobre folha de salários, né, do artigo 195.1, letra A da Constituição, e das remunerações dos trabalhadores, que são as do artigo 195, letra B da Constituição. Essas contribuições previdenciárias, elas têm destinação exclusiva ao custeio dos benefícios previdenciários. Então, o Supremo, depois de inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade, inúmeros recursos extraordinários, né, ele decidiu que as contribuições sociais, elas são tributos parafiscais. Então, não existe inconstitucionalidade em eu ter um mesmo fato gerador e uma mesma base de cálculo incidente sobre um mesmo fato, né, quando atingir espécies tributárias diferentes. Exemplo, o imposto de renda de pessoa jurídica, tá, ele incide sobre o lucro das pessoas jurídicas. A contribuição social sobre o lucro líquido, ela incide sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas. E isso significa, senhores, tá, que parece que nós temos uma bitributação sobre o lucro líquido. Mas não foi isso que foi decidido pelo Supremo. Pelo contrário, o Supremo decidiu claramente que o lucro ele pode ser tributado duplamente se houverem espécies tributárias diferentes. Tá claro, senhores? Então, automaticamente, o que nós temos? Nós temos essa diferenciação. E aí o Supremo entendeu pela constitucionalidade tanto do imposto de renda de pessoa jurídica, quanto das contribuições sociais sobre lucro líquidos. Para a gente terminar o esforço histórico e depois abrir para as perguntas, que eu já vi que temos perguntas aqui, nós vamos aqui claramente falar, né, sobre a Lei 11.457, que foi aprovada em 2007 e criou a Super-Receita. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que a arrecadação das contribuições sociais é uma matéria importante. E aí foi decidido pelo Congresso Nacional, a partir de 2007, que a Receita Federal é responsável pela arrecadação de todos os tributos federais, sejam tributos fiscais, sejam tributos parafiscais, sejam ainda tributos decorrentes de extrafiscalidade. Tá claro, senhores? Então, a Receita Federal vai arrecadar o imposto de renda de pessoa física, o imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição sobre folha de salários, ainda vai arrecadar a contribuição social do trabalhador, que é aquela contribuição previdenciária que incide sobre o contra-cheque dele, e inclusive sobre os contribuintes individuais, tá? E para que foi criada essa super-receita? Com a finalidade da gente ter uma maior arrecadação sobre todos os tributos federais. E aí a Receita Federal consegue fazer o cruzamento de dados com bastante eficiência, quando, por exemplo, aqui eu costumo dar esse exemplo, um contribuinte individual declara renda mensal de R$20 mil e contribui para o INSS com 20% do salário mínimo. Ora, senhores, isso está errado, né? Se ele contribui com 20% do salário mínimo, ele não pode fazer isso, porque se ele tem uma renda mensal de R$20 mil,
ele teria que recolher 20% do teto previdenciário, que é aqueles R$ 6.101 aproximadamente. Né? Então, para que se prestou a super-receita? Para aumentar a fiscalização sobre as contribuições sociais e previdenciárias em geral, com base em todos os tributos federais. Pois bem, senhores, isso era o que eu tinha para falar hoje para vocês, né? Nesse momento, eu vou interromper a nossa gravação. Volto a falar que essa gravação vai ser disponibilizada no YouTube para que vocês possam revê-la quantas vezes quiserem, para assistir uma parte que não tenha ficado claro, né? Para assistir mesmo várias vezes. Então, eu vou disponibilizar no YouTube essa gravação nesse canal aqui, senhores. Eu, nesse momento, então, vou interromper a nossa videoconferência. Vou agradecer a todos a presença e vou me colocar à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado a todos e se cuidem durante o período de isolamento. Tá? Tchau.